Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, ao meu, ao seu, ao nosso canal. Larga aí a vinheta, vai! Bom pessoal, tô aqui agora à noite, vocês viram que eu comecei baixinho e eu tenho que continuar falando baixinho, porque tá todo mundo dormindo aqui em casa, né, e eu não posso exagerar no volume do som, por isso que eu tô falando assim, tô até bem perto da câmera pra poder sair minha voz, mas hoje eu vim aqui porque eu queria agradecer muito a Deus por mais um ano de vida da minha bebezinha, gente, ela completou 2 aninhos domingo, dia 8 de março agora de 2020, né? Ela nasceu no Dia Internacional da Mulher, nasceu no dia 8 de março de 2018. Foi um presente, foi um milagre e por ser um milagre, né? Eu queria muito aproveitar a oportunidade que eu tenho de fazer esses vídeos, né? E agradecer a Deus através desse vídeo pela vida da minha filha, né? Falei muito né? Mas eu queria começar agradecendo a Deus primeiramente pela vida dela, da Evelyn, essa bebezinha aqui, ó, que vai aparecer aqui do lado, aqui, fica vendo, ela vai aparecer aí, ó, fica vendo, ela vai aparecer aí, fica vendo. Não, vocês viram como ela é linda? Pronto, essa daí é a minha bebezinha, ela completou 2 anos domingo e ela é um milagre, gente, eu só tenho que agradecer a Deus. Então eu queria contar como foi a minha experiência de parto cesariana, né, meu terceiro parto cesariano e também laqueadura, né? Para quem não sabe, eu tenho 29 anos, né, e já fiz a minha laqueadura em 2018, quando eu estava com 28, eu ia fazer 28 anos ainda, mas por ser 3 partos cesáreos, eu já estava apta para fazer a laqueadura, né? Eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina, né? Que é o Eduardo, o Eliabe e a Evelyn. Tá aí uma foto deles 3. E vocês podem ver que são minhas bênçãos, meus príncipes e princesas. Gente, aqui tá com muita muriçoca, mas vou continuar. Bom, como eu tava falando, né, eu vou contar o parto da minha bebê. Tudo começou às 6 horas da manhã do dia 7 de março de 2018, na cidade de Guarabira, na Paraíba. Eu morava lá e às 6 horas da manhã eu me acordei sentindo muita dor. Gente, vocês estão vendo? Sentindo muita dor, só que era uma dor suportável, né? Eu ainda conseguia suportar as dores. Como eu já tinha tido 2 filhos, eu sabia que se eu chegasse no hospital com aquele nível de dor, eu ia ter que voltar. E é muito cansativo para uma mulher grávida, já no fim da gravidez, ficar indo e voltando do hospital. Então eu optei em não ir, né? Passei o dia em casa e disse assim, eu vou aproveitar o dia, né, que talvez ela queira nascer hoje. Eu tinha assim, acho que 80% de certeza de que ela ia nascer, que ela já estava pronta, já estava preparada para nascer naquele dia. Eu sentia pelas contrações, não eram dolorosas demais, mas eu sentia que já era contração mesmo para o parto. E quando eu estava de manhã, que eu me levantei, tinha algumas roupas sujas e eu lavei todas as roupas que estavam lá, coloquei no varal. No tempo eu tinha um tanquinho e os tanquinhos eles não têm aquele centrifugador, então eu tinha que lavar no tanquinho, enxaguar na mão, retirar todo o sabão na mão, botar no amaciante, espremer e estender. E isso eu fiz com as roupas que estavam lá. Depois me deu a vontade de dar uma geral na cozinha, limpei toda a cozinha, limpei armário, limpei pia, bancada, tudo. Aí me deu vontade de também arrumar meu quarto, peguei, dei uma geral no quarto. Eu sei que nesse dia, gente, eu trabalhei mais do que o último mês de gravidez que eu tive.
Eu acho que eu disse assim, não, hoje eu vou colocar toda a casa em ordem, porque se ela decidir vir, a casa não vai estar muito bagunçada, né? Porque eu também ia passar 3 dias fora, 3 homens em casa, um adulto e 2 crianças, já sabe que eu não ia chegar em casa com a casa tão arrumadinha como eu poderia pensar. Mas graças a Deus deu tudo certo. E nesse dia, muita vontade de trabalhar, varri a casa toda, passei pano, lavei a sala, a área, tinha uma areazinha, calçada, aproveitei, lavei tudo. E quando deu assim umas 5 horas, a dor apertou, né? Umas 5 horas da tarde a dor apertou e eu vi que eu tinha que ir pro hospital. Só que meu marido já estava próximo do horário dele chegar. E eu disse assim, não, eu vou esperar ele chegar. Enquanto ele chegou, eu me arrumando. Aí eu fui, tomei um banho, lavei o meu cabelo. E eu tive a grande ideia de passar chapinha no cabelo. Meu cabelo era maior. Não, meu cabelo tava pequeno. Tava pequeno. Porque eu disse assim, eu vou cortar ele. Porque depois do parto, você com a cesariana, e eu sabia que eu ia fazer a laqueadura, já tinha assinado todos os termos para fazer a laqueadura, eu sabia que eu ia ficar com dificuldade, pentear cabelo grande, eu tava com cabelão maior do que esse daqui. E cacheado também, meu cabelo é cacheado. Eu disse, não, eu vou cortar. Então, quando eu cortei, ele tava aqui, mais ou menos assim, no meu ombro. Era mais ou menos aqui. E quando foi no dia que eu comecei a sentir as dores, eu decidi chapar meu cabelo, né? Passar uma pranchinha no cabelo pra ir mais arrumadinha. Me preparei, me arrumei. Isso sentindo muitas dores, muitas dores. Eu creio que muitas mães já fizeram isso, de se arrumar, se dedicar em se arrumar também para ir pro parto. Mas eu acho que eu não precisava fazer isso naquele momento. Precisava, assim, ter ido direto para o hospital. Quando meu esposo chegou, já ia dar 8 horas da noite. Ele geralmente chegava às 6, mas atrasou no trabalho, teve um problema lá. E ele chegou às 8. Eu não lembro o que foi que aconteceu no trabalho dele. Sei que ele chegou, era umas 8 e pouco da noite. E aí eu disse assim, olha, tu fica com as crianças, que eu vou pro hospital. Ele fez, eu vou com você. Eu disse, não, você fica com os meninos. Se caso eu ficar no hospital, eu não voltar, eu te ligo pra você levar as bolsas da bebê e você ir pra lá, né? Se caso você puder ficar lá me esperando, aí eu te ligo. Ok, fui pro hospital, tava sem celular, a gente tinha um celular para os dois, né? E eu disse pra ele que me esperasse eu ligar. Quando eu chego lá, o médico ainda demora pra me examinar, pra fazer aquele exame lá do toque, demorou bastante. E quando ele veio me examinar, já eram 10 e alguma coisa, já era perto de 11 horas da noite. E ele me examinou e disse, você já está em trabalho de parto, porém aqui nós não temos vagas para você. E era o único hospital da cidade que podia me receber, né? E isso gerou até uma polêmica na cidade, minha vizinha falou, né? Foi na rádio, falou um monte de coisa, outra história. E aí ele disse assim, você vai ter que ser encaminhada para outra cidade. E eu, ok, mas eu achei que eles iam me mandar para a cidade com autorização, com tudo direitinho, na ambulância, que eu já ia pegar direto para lá. E eu disse, como é que eu vou chegar lá? Ele fez, você vai ter que ir de carro próprio. Só que, gente, eu não tinha carro, e não tenho. Hoje eu tenho uma moto, graças a Deus, uma moto. Mas não tinha carro no tempo. Já eram 11 e pouco da noite. E eu entrei em desespero, porque eu estava em trabalho de parto. E eu sabia que ia ser uma cesariana. Eu já estava delatando, coisa que eu nunca tinha acontecido nos meus partos antigos. Eu nunca tinha tido delatação, porque eu não tenho passagem para o bebê nascer. Eu nem sei se esse negócio de não ter passagem é um termo correto, né? Cientificamente correto. Mas eu não consigo ter filho normal. Não consigo. Das três gravidez, a minha bolsa não estourou de nenhuma das 3. Então, assim, eu não sei porquê, mas eu não consigo ter filho normal, sempre foi cesariana. E dessa eu sabia que ia ser cesariana, até por conta da laqueadura. E, assim, eu entrei em desespero, não tinha carro, já era tarde da noite, quem é que eu ia arrumar pra me levar? Né? Aí eu fui, arrumei um celular emprestado lá, liguei pro meu marido e disse, olha, eu vou ter que ser encaminhada para outro lugar.
E eles disseram que eu vou ter que ir de carro próprio, porque o hospital está sem ambulância. Foi um momento de bastante tensão, meu marido ficou um pouco nervoso, porque a gente não tinha como alugar um carro a essa hora da noite, não tinha carro para alugar lá a essa hora da noite, né? E não tinha quem me levasse, assim, tinha quem me levasse e graças a Deus apareceu, mas assim, na família mesmo, aí eu disse, não, vamos orar. Fui pra casa, tomei um banho, peguei as roupas da bebê, peguei minhas coisas e fiquei ali procurando nos vizinhos quem podia me levar. E uma vizinha se prontificou a me levar, uma outra vizinha também se prontificou a ir comigo, porque o meu marido tinha que ficar com meus filhos. A minha sogra não podia ir, porque ela já cria 2 netos, então não tinha como ir. Então essa vizinha se prontificou a me levar, né? Minha irmã também não podia ir comigo, porque ela também tinha 2 bebês pequenos, um bebezinho recém-nascido praticamente, com menos de 9 meses, ele tinha menos de 9 meses, meu sobrinho. E essa minha vizinha se prontificou a me ajudar. Ela foi comigo, né? E quando a gente chegou nessa cidade chamada Mamanguape, cidade de Mamanguape, lá na Paraíba, a gente não podia ser aceito no hospital, porque só podia atender aquela região ali de Mamanguape e a região vizinha. Guarabira não podia mandar ninguém de Guarabira para Mamanguape. Então, gente, foi uma situação de desespero. Quando eu cheguei lá, já era mais de meia-noite, já ia dar 1h da manhã. Eu estava em trabalho de parto, eu estava dilatando, já estava com quase 4 centímetros de dilatação, quase 4 centímetros de dilatação, mais ou menos, eu acho. E eu entrei em desespero. Aí eles disseram assim, não, a gente não vai mandar você de volta para Guarabira, porque lá não tem onde você ficar, e você já está em trabalho de parto, a gente vai te encaminhar para a capital, João Pessoa. E eles ligaram antes para todos os hospitais, que era para me esperar lá. E eles ligaram para todos os hospitais de João Pessoa, Cabedelo e até Campina Grande. E nenhum hospital conseguiu me receber. Nenhum hospital podia me receber ou não tinha vaga para me receber. Gente, vocês têm noção, já eram quase 4 horas da manhã. Era 3 e pouco da manhã, quando ligou para o último hospital e eu já não respirava mais direito. Eu tava já tomando fôlego, a barriga tava dura. Eu via direitinho quando ela empurrava para querer nascer, porque a intenção do bebê é empurrar para nascer. E a gente via direitinho que a minha barriga esticava e ficava aquela coisa dura. E eu já tentava me concentrar na respiração, que eu vi vários tutoriais de como concentrar a respiração na hora das contrações para aliviar. Não é que passa, mas alivia bastante. Se você foca na respiração e acaba esquecendo um pouco da dor da contração. Então, se vocês puderem, se você for mãe, estiver grávida, e na hora das suas contrações, vocês começar a respirar, focar na respiração, se concentra na respiração e respira fundo, solta o ar. Vai se concentrar só na respiração, que você não vai sentir menos dor, mas vai esquecer um pouco da dor, né? E isso me ajudou muito. E aí quando o doutor viu que não dava mais, que ninguém ia me receber, ele ligou para o diretor do hospital e disse, olha, doutor, tem uma grávida aqui, ela precisa fazer uma cesariana com urgência, nenhum hospital recebe ela é da cidade de Guarabira e nenhum hospital está recebendo ela em João Pessoa, e Guarabira não tem vaga, e ela está aqui e não pode esperar mais. Então o diretor do hospital pensou assim, então atende, porque se acontecer alguma coisa grave, vai dizer que é culpa do hospital, porque neste momento não apareceu nenhuma gestante para ganhar bebê. Para dizer que não apareceu nenhuma, apareceu uma, mas essa que apareceu, ela ia ter um bebê normal e estava em processo de dilatação, estava tranquila. Lá ela teve bem depois de mim. Então ele fez, faça logo, que é pra gente não se prejudicar. Mas foi bênção de Deus. Me levaram, mandaram me arrumar, me colocaram a roupa pra ir pra sala de parto, me colocaram numa maca e foram correndo. Gente, foi uma cena de terror, vocês não têm noção. Não tem aqueles filmes de terror que você vê aqueles maqueiros indo pra sala de cirurgia às pressas, empurrando a maca e abrindo as portas assim, aquele desespero, e as luzes se acendendo. Gente, foi esse jeito que eu me vi naquela maca.
o maqueiro não tinha ninguém para abrir as portas para ele, ele empurrava as portas com a maca. E as portas iam se abrindo conforme ele batia. Eu não sei se era longe, se era perto. Eu sei que parecia que aquele corredor não tinha fim. E era aquelas lâmpadas que acende, se eu não me engano era assim, aquelas lâmpadas que acende conforme o sensor, né? Aquelas lâmpadas de sensor. Conforme a gente ia indo, as lâmpadas iam se acendendo. E eu comecei a ficar nervosa, porque eu estava indo para uma sala de cirurgia. Claro, qualquer cirurgia, por menor que seja, né, ela é arriscada. E a minha vizinha atrás de mim, eu olhava para ela, olhava para frente, para as luzes se acendendo, olhava para ela. E foi assim, uma coisa. Aí me levaram para a sala de parto, fizeram a minha cesariana. Às 4 e pouco da manhã, vou colocar aqui direitinho o horário, e às 4 e pouco da manhã minha filha nasceu, linda, com o pulmão perfeito, porque ela nasceu com 38 semanas, então assim, 38 semanas já dá para um bebê nascer. Não, ela nasceu com 39 semanas, e com 39, depois dos 38 semanas, o bebê já pode nascer tranquilo, mas sim, corre alguns riscos, né, de não desenvolver o pulmão direitinho, ter alguns problemas respiratórios, e eu fiquei muito medo disso. Mas quando ela nasceu, chorando, era aquele choro tão alto, até hoje ela tem a voz alta, né, aquele choro alto, aquela bolinha de carne bem gordinha. É porque, gente, eu perdi as fotos dela recém-nascida, mas se eu conseguir resgatar, eu vou colocar aqui pra vocês. E aquela bolinha gordinha, bonitinha, branquinha, assim, sabe? Quando eu vi aquele grito, aquele choro, parecia que eu tava ouvindo músicas. Foi a melhor sensação do mundo. E ouvir o chorinho dela, pra mim, acho que até hoje ecoa do mesmo jeitinho no meu ouvido. Parece que quando eu fecho os olhos e me concentro, eu escuto o chorinho dela naquele dia. Que foi o que eu pedi muito, enquanto estava ocorrendo a cirurgia, eu pedi muito para escutar o choro dela, porque eu fiquei preocupada com essa situação, né, de nascer com problema respiratório. Após os médicos tirarem ela, né, fizeram a cirurgia que tiraram ela, eles me comunicaram: olha, mãe, você tá aqui com sua declaração de laqueadura e nós vamos fazer sua laqueadura. Eles não tinham responsabilidade nenhuma de fazer a laqueadura, só em estar fazendo a cesariana já era uma bênção para mim. Mas graças a Deus que eles toparam fazer minha laqueadura. E fizeram a minha laqueadura. Quando passou, né, me ajeitaram, me organizaram, me levaram para a sala de parto, me deram completa atenção, cuidaram muito bem de mim, muito bem da minha filha, os quartos excelentes, muito bem higienizados, eu não tenho do que reclamar por ser parto assim no hospital do SUS. Eu não lembro, gente, do nome do hospital, mas está nos documentos da Evelyn. Certo? Se eu vou procurar, tiver lá, eu vou colocar nos agradecimentos no final. E eu não tenho que reclamar, hospital excelente, enfermeiras excelentes, todas as que estiveram ali comigo, cuidaram de mim, trouxeram alimentação perfeita. Gente, tem gente que acha que a alimentação de hospital é ruim, mas nesse hospital especificamente onde eu fiquei, a alimentação foi excelente, bem temperada, sem aqueles exageros, sem muito sal, sem pouco sal. Era aquele coisinha leve, bacana de se comer. Eu gostei demais. E no final, quando eu fui ter alta, que o médico foi me examinar a bebê, né, estava tudo certo, tudo, sabe, perfeito. Ele me contou algo, né, que eu só fiquei sabendo quando eu fui embora. Que foi, ele disse assim: olha, com a minha experiência de cirurgião, né, com o tempo de experiência que eu tenho, se você tivesse passado cerca de uns 5 minutos, o seu útero ia se romper, ia morrer você e a sua filha. Então aquilo, no momento assim, eu só... Então, obrigada, doutor, muito obrigada. Mas depois que eu parei para pensar, eu disse: Deus preparou o lugar errado para ser o lugar certo. Porque se eu tivesse saído de Guarabira para João Pessoa, que era a capital, são 2 horas de viagem. Como eu estava grávida, o carro não podia ir muito rápido. Talvez se fosse uma ambulância, ia mais rápido. Mas o motorista que estava comigo estava com cuidado, estava com muito buraco na estrada.
eu ia levar cerca de 2 horas, 2 horas e meia para chegar na capital. Para chegar na cidade de Mamanguape, onde eu fui ficar, foi cerca de 1 hora que a gente chegou. Menos de 1 hora a gente chegou nessa cidade. Então, se eu tivesse passado mais tempo, tivesse ido para João Pessoa, começasse a procurar os hospitais, porque você passa 2 horas para chegar em João Pessoa, mas depois você passa mais 3 horas para procurar um hospital lá dentro. Então, talvez não tivesse dado tempo. Ou se eu tivesse chegado em Mamanguape e eles tivessem conseguido um hospital em João Pessoa, seria mais 1 hora de viagem, não ia dar tempo, porque o médico deu apenas 5 minutos. Né? Ele diz assim, com cerca de 5 minutos, no máximo estourando 10 minutos, o seu útero ia ter se rompido. Então, Deus preparou o lugar errado, onde eu não podia ser recebida, onde não era para me estar lá, para ser o lugar certo, né? Em Guarabira não tinha lugar. Eu não estou julgando o hospital de Guarabira, até porque eu já tive filhos lá e graças a Deus foi tudo tranquilo, né? Eu não tenho que reclamar. O Eliabe, o Eduardo nasceu no hospital de Guarabira. Porém, nesse dia, se eu tivesse ficado lá, talvez eu tivesse esperado muito, talvez não tivesse tido oportunidade de eu ter a tempo. E se eu tivesse ido para João Pessoa, não ia dar tempo de chegar lá. Então, Deus preparou o meio do caminho, né? Nem em Guarabira, nem em João Pessoa. Preparou o lugar errado para ser o lugar certo. E eu sou muito grata a Deus por isso. E eu quero agradecer a Deus por estar com a minha filha hoje. É uma menina inteligente, esperta, 2 aninhos, mas fala tudo, gente. Eu vou colocar um vídeo dela aqui falando para vocês verem. Fala tudo, uma tagarelinha. E é o meu presente de Deus, né? No Dia Internacional da Mulher, eu ganhei esse presente, que foi a minha filha. E eu acho que foi o melhor presente do Dia Internacional da Mulher que eu podia ganhar. Eu sou muito grata a Deus. E eu quero dizer, filha, quando você crescer e ver esse vídeo, saiba que a mamãe te ama muito, muito mesmo. Você, o Eduardo e o Eliabe, vocês são os maiores presentes que Deus podia ter me dado. Minha família, o seu pai e os seus irmãos, todos vocês são presentes de Deus na minha vida. E eu quero terminar esse vídeo por aqui, né? Agradecendo a Deus por este milagre que foi a minha filha e agradecendo a você por estar ouvindo até agora. Não quero me prolongar para não ficar muito longo. E muito obrigada. Até o próximo vídeo do canal. Tchau! Você foi pra igreja, tá? Você foi pra escolinha das crianças, não foi? Aí você escutou a historinha? A historinha da Bíblia, não foi? Aí a historinha da Bíblia falava de quem? Moisés? Eu acho que não foi Moisés. Moisés foi na outra historinha, da outra aula. Hoje não foi Moisés, não. Não, hoje foi, sabe o